Mas e aí, o Lula agora é real uma opção, né? Vai se candidatar, tipo, com certeza. Eu acho que com certeza. Como que o pessoal lida com isso? Ô, tu é Pra responder isso também. tu é uma das pessoas que encabeçam o PSOL? Eu quero dizer... Assim, da direção política do partido. Eu diretamente não. Eu não tô no diretório nacional do partido, na executiva, nada disso. Mas parlamentar tem uma importância. Ainda mais num partido que tem 10 parlamentares federais. A gente não tem uma bancada imensa. Você controla 10% do poder parlamentar do pessoal na Câmara Federal. Tem muita relevância, ainda mais um estado como São Paulo, que tem. Então você acaba tendo. Você é uma insider, espero que seja, né? Porque senão seria ruim. Eu sou militante orgânica do partido. Quer dizer, eu militei desde 2011. Eu era gente que estava ali carregando bandeira, panfleto. Eu venho da base do partido, né? Então. Não tô na cabeça, mas é inevitável que o que você diga tenha um reflexo político, porque a mídia vai te ouvir, que o que você fala no parlamento. As pessoas prestam muita atenção no que o deputado fala, do que os caras estão na direção do partido, do que o presidente do partido, que às vezes as pessoas não sabem. Verdade, nem quem é. Eu não sei. Quem que é o presidente? É o Juliano Medeiros. Entendi. Mas natural, porque o parlamentar tá ali o tempo todo, você vai ouvir. E como você acha que esse pessoal tá se sentindo agora que o Lula é uma opção? Porque antes, né, o Haddad é um candidato muito mais fraco que o Lula, na minha opinião. Apesar de eu não gostar do Lula como candidato, eu acho que ele tem mais poder político que o Haddad. Mas isso também muda pro pessoal, porque agora vocês poderiam ter um candidato de esquerda para pegar esse... Talvez se fosse o Boulos, não sei. E provável. Agora ele contra o Lula fica um outro cenário político. Como que vocês estão enxergando isso? Olha, a soltura, primeiro, e agora os direitos políticos recuperados do Lula mexeu todo o cenário político, assim. Não tem um partido, acho, que não vai repensar o que estava fazendo, analisar muito bem, porque não é um qualquer... É o Lula que teve... Ele tem muita história, né? Tem muito o que apresentar, pro bem e pro mal. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então não é algo irrelevante. E ainda mais no momento em que tem um sentimento muito grande na esquerda de que precisamos muito derrotar o Bolsonaro em 2022. Precisamos fazer um esforço de unidade, de deixar diferença, de articulação. E não é fácil, porque também ninguém quer abrir mão da sua própria identidade nas eleições. Porque se você apoiar outra, você não tem o seu nome ali. E aí tem 1000 coisas que envolvem isso. Envolve eleição de deputado, envolve construção do partido, envolve figuras que individualmente querem crescer. Eu sempre, pelo menos com o Bolsonaro como presidente, ainda mais em pesquisas, agora está mudando, mas que indicavam que ele poderia ganhar em muitos cenários, ou qualquer cenário, as mais pessimistas para a gente, tem que ter um esforço muito grande para ter uma frente de esquerda como candidatura. Mas uma união, uma candidatura que seja uma força social. Assim. Desculpa, eu não consegui falar a palavra. Coalizadora? Coalizadora, isso. Todo mundo junto. Pode crer. Mas também não é fácil, porque as pessoas falam, antes de ter o Lula na jogada, né? Haddad e Ciro se juntam. Aí é um quebra-pau. Nossa, o Haddad falou que o Ciro é de direita. Eu fiquei, caralho. E o Ciro fala barbaridades, petralhada, enfim. Então ali não tá rolando muito uma disposição de vamos todos juntos, sairmos candidatos. E aí, a esquerda tem dificuldade de se unir. Verdade, né? Muito mais que a direita. Foda que a direita. Quem que é o representante da direita? Hoje em dia, ninguém mais, né? É o Bolsonaro, mas, tipo, não sei se a direita... Tem muita direita que não quer mais ver o Bolsonaro pintado, né? Você tem o pessoal, o time Nando Moura. Tem espaço pra outra direita e quer ter cara eu própria, acho que a direita vê o Moro como uma opção, assim, sabe? Eu não acho que o Moro... Porque o Moro é muito tanso politicamente, na minha opinião. Mas... E agora o Moro pode se ferrar bem no Supremo, né? Que foi suspensa, mas ele pode ser julgado... A suspeição do Moro tá ali no Supremo, ele pode... O que a suspeição dele pode acarretar? Eu não sei. Eu sei que pode anular tudo que ele decidiu, que já foi anulado, né? Mas do caso do Lula só do caso do Lula. Não foi ainda... Ou de tudo que ele já decidiu na vida dele? Pode ser de tudo e ele fica... Aí é ruim até, né? Que é o que eu acho que é mais grave, ele fica politicamente muito fragilizado, porque ele vai ser comprovadamente pelo Supremo, que é a instância que não é oficial. Que eu não... Você confia nesses caras aí? Cuidado, hein? Não vai sair daqui preso, hein? Não, é que tipo, eu entendo essa parada toda, mas você não acha que tem uma força política querendo matar um movimento que era positivo que estava indo atrás dos corruptos? Eu vejo.
Eu acho que ir atrás dos corruptos e desmontar esquemas de corrupção precisa ser feito. Corrupção não é algo com o qual eu compactuo. Mas tem que ser feito direito. Com não certeza. pode você usar um método corrupto para combater a corrupção. Você não pode, em outras palavras, cometer crimes ou ilegalidades para buscar crimes e ilegalidades, que foi o que acabou se transformando a Operação Lava Jato sob as mãos do Moro. E eu vou te dizer como alguém que no início, e até na esquerda tem algumas críticas com relação a isso, mas ok. No início, eu falava, peraí, não, Operação Lava Jato, interessante, né? Estão ali buscando os caras de vários partidos, não é, a princípio, direcionado por um cara só, e tá botando um pouco de ordem na casa. Mas aí depois as coisas foram se revelando, e para mim a gota d'água da desconfiança que eu já tinha foi quando o Moro se transformou no ministro do Bolsonaro. Porque daí muita gente acusando, olha, o processo está injusto, está muito acelerado. Eles aceleraram para prender o Lula, para que não desse tempo dele ser o candidato a presidente. Você fala, não, faz sentido o que você está dizendo. Aí, poucos meses depois, o Bolsonaro se torna presidente e o Moro ganha de presente o Ministério da Justiça, e com boatos de que poderia ir para o Supremo. Tá, Então, eu entendo isso, mas posso fazer um Claro. advogado do diabo aqui? Sim. O Moro estava muito bem posicionado politicamente pro Bolsonaro. Era um trunfo ter ele no... Eu não acho que o Bolsonaro deu um prêmio. Não acho que foi, agora que você prendeu o Lula, você vai receber seu prêmio. E por isso tinha um conluio. Tipo assim, você trabalhou para mim e agora eu estou ajudando eu no acho presente. que o Bolsonaro foi muito safo, muito inteligente. Fala, pô, o Moro representa, sei lá, justiça e honestidade para uma grande parcela da população. E eu preciso dessa imagem no meu governo. Exatamente. Vou atrelar isso aí, vou pegar essa base que hoje apoia o Moro e vou agregar. E pra mim isso foi inteligentíssimo da parte dele, na minha opinião. Eu também acho que é mais isso. Eu não acho que eles eram uma coisa só, um time que falava, faz ali, que eu faço aqui. Mas à medida em que ele aceita o convite Por isso que eu falo que ele é tanso politicamente. O Moro parece uma criança num tabuleiro bem complexo, tá ligado? Pode ser, mas eu não acho que ele seja tão bobinho assim, como você disse. Mas eu acho que... Bom, ele só se fudeu, né? Ele foi muito inabilidoso. Se ele Ele fosse errou. muito Tá bom. Ele errou muito, ele tá bem ferrado agora. Porque ele entrou pro governo Bolsonaro, não deu certo, conflito de poderes e agora tá fora. Mas eu acho que o símbolo dele ter aceitado ir pro governo Bolsonaro... Foi ruim, na minha opinião. Foi ele ruim, pelo que ele tinha momento. feito anteriormente. E também pelo que é o governo Bolsonaro em si, aí, enfim. E passou pano para muita coisa que os bolsonaristas fizeram também. É que quando ele foi denunciar de que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, e esse foi o estopim ali, naquela história toda... Tá bom, mas teve uma série de elementos anteriores e que ele aceitava até então. Mas aí, quando não tinha mais espaço para ele, ele resolveu romper com o Bolsonaro. Porque viu que tinha espaço para a direita, que estavam rolando nomes para a presidência de 2022, se é Dória, se é Bandeira. Mas você acha que ele vai tentar ir presidente? Porque ele fez uma jogada muito errada se ele vai tentar. Ele aceitou um cargo numa das empresas que ele ajudou a condenar, tá ligado? Agora eu acho acho mesmo que ficou mais difícil pro Moro. Tá desmoralizado. O trunfo que ele tinha para apresentar, pelo menos para um público mais de direita, era a prisão do Lula, a inelegibilidade do Lula. Caiu. Tirou onda agora. Mas eu falei devagarzinho para não sair um trelelele. Mas agora caiu tudo por terra. Ele virou... Tá bem desmoralizado, eu acho. E os bolsonaristas que gostavam do Moro, rachou ali um pouco a base, né? Rachou bastante, né? Tem os bolsonaristas gadão demais que vão pro Bolsonaro até o fim. Não importa o que aconteça. E aí eles racharam com o Moro. E tem a galera que ainda vê o Moro como uma figura idônea. E eu entendo essa questão de, tipo... Cara, tem gente que ainda vê o Lula como uma figura idônea. Mas, pô, aí ela vai ficar puta com isso que eu falei agora. Eu entendo, bicho. Eu acho que tem posições... Mas acho que não dá pra comparar um com o outro, né? Tipo, eu sei que ele vacilou nesse negócio de ter sido... Talvez eu acho que ele já sabia que o Lula era culpado. E como juiz você ter essa mentalidade é errado. O juiz ele tem que ser imparcial e se ater às provas. Ele também não pode... fazer conversa com a procuradoria para tentar matar o caso, porque isso não é o juiz não tem que fazer isso, eu entendo, e ele errou nisso, e eu acho que é por isso que ele tá se fudendo também. Mas, ao mesmo tempo... Errou, é que quando fala assim, errou, parece que
Ah, foi um vacilo. Foi sem Isso, querer. isso aí é um errão, tá Não, ligado? o crasso. juiz não faz isso. E é um erro, inclusive, pra algo que as pessoas queriam, que era ver o Lula sendo julgado pelas coisas que ele fez. É, né? tudo bonitinho, que aí não tinha... Se fizesse tudo bonitinho e tivesse tudo lá bonitinho, não tinha voltar atrás. Mas eu acho que né? naquela época rolou um desespero muito forte de que, mano... o Brasil vai virar a Venezuela, tal, porque é um pouco sinistro e macabro os esquemas do PT, na minha visão, tá? É sinistro e macabro, eu acho que virou uma organização que visa o poder pelo poder, e não tá preocupado com realmente fazer o país ser o melhor país do mundo, tá preocupado em fazer o país ser o melhor país do mundo de acordo com a visão míope que eles têm, e para isso vale qualquer coisa, entendeu? E quando entra no vale qualquer coisa, você virou um pirata, sei lá. Não tá seguindo... Você não é um estatista, você é um pirata. E isso me preocupava muito. E eu acho que preocupava uma grande... E ainda preocupa até hoje, uma grande parcela da população. E naquela época, essa preocupação criou um ambiente que eu acho que fomentou o Moro a cair nesse erro. Porque eu acho que tinha tanta gente que queria também, e o Lula atrás das grades... por motivos nobres e por motivos escusos também, porque ele é uma grande força política e existem os adversários dele que não querem lutar, que são adversários que são tão monstruosos e macabros quanto, na minha opinião. Eu não vejo nenhum desses grandes players políticos como bons moços. Eu acho que são tudo uns puta veiaco que quer só poder e quer só ser e aparecer e o caralho. E é isso, basicamente. Mas eu entendo por que o Moro seguiu essa linha, apesar de ser um erro tremendo, entendeu? E eu acho que por entender, o motivo era nobre de certa forma. Sei lá, é isso que eu tô querendo dizer. Eu entendi. Como se fosse assim, seria... Como era necessário, na sua visão, né? Nessa visão, o Lula ser punido, então faz sentido o processo ilegal que o Moro fez. Não que faz Um sentido... troço meio maquiavélico. Não que faz sentido no que eu acho que é correto, mas que faz sentido que eu entendo porque existia forças que levaram Força a isso política, acontecer. Claro, Pode ser, mas um juiz não pode fazer Não, isso. é Essa é a grande questão. E ele tem que se fuder nesse sentido. Porque você não pode utilizar o poder que você tem e que, no caso, ele não tinha, porque o julgamento do Supremo sobre a volta dos direitos políticos do Lula, como eu estava dizendo, não é se ele é culpado ou inocente, porque vai ter um novo julgamento dele. A questão é, o processo não poderia ter transcorrido na vara de Curitiba, que é onde o Moro é juiz. Ele usou a Operação Lava Jato para transbordar as atribuições deles. Com certeza. Então você não devia nem ter se metido nisso. Ainda não saiu o resultado da avaliação do Supremo sobre essa troca de mensagens entre eles, Dallagnol e outros procuradores. Aí sim vai ser a prova dos 9, ou seja, não só você não deveria ter julgado, como o que você fez foi muito escroto, foi muito errado. E aí está suspenso o processo. O Cássio Nunes pediu, que é um dos ministros, que foi indicado pelo Bolsonaro, inclusive, pediu vistas, que é, enfim, para analisar melhor. Acho que ele vai circular, vai ver ali entre os dele. Esse lance do Gil... Eles vão extorquir um pouquinho o Bolsonaro pra ver o que eles podem ganhar. Se não puderem ganhar nada, eles vão fuder eles. Bom, o Monark pode falar isso, você não. Sim. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei mesmo. Eu já li análise dizendo que ele vai, sim, ferrar o Moro. Gente dizendo que não, que também o mais importante já aconteceu, que foi a volta dos direitos políticos do Lula. Gente, hoje em dia eu arrisco pouco ter um palpite que a coisa está tão dinâmica, né?